sozinhos é que nós não podemos ir. Aliás, Moisés disse exatamente isso. Senhor, se tu não fores comigo, olha, não faças ir daqui para lado nenhum, não vale a pena, não é? Mas com ele no comando. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom Deus acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Ao Senhor, reunidos aqui para louvar ao Senhor. Novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Aleluia. Eu espero que quando cada um de vós tenha saído de casa neste dia, tenha pensado: algo bom Deus tem para mim nesta tarde, algo bom vai acontecer. Irmãos, quando nós nos reunimos acontecem coisas boas, amém? Quando nós louvamos a presença de Deus, nós louvamos o Senhor juntos, em unidade. Diz que o Senhor, Ele se move no meio do louvor do seu povo, amém? Então nós acreditamos que o Senhor tem coisas grandes para fazer, amém? E Ele já estava neste lugar quando nós aqui chegamos, amém? Ele já estava neste lugar, movendo-se entre nós, e nós o louvamos nesta tarde, aleluia. E vamos declarar quem é o nosso Deus: é Deus de milagres, amém? Ele é o Senhor que abre caminhos onde não existem. Ele é o Senhor que faz coisas grandes acontecerem. E nós acreditamos neste Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele está aqui, aleluia. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei,
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele é o Deus que age no impossível. Aleluia, Ele é o Senhor que opera no invisível. Ele é o Senhor que pode fazer coisas grandes acontecerem, que faz brotar rios no deserto. Aleluia, aleluia. Nós louvamos o Teu nome. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não veja, tu ages. Mesmo que eu não sinta, tu ages. Aleluia. O nosso Deus é aquele que age. Aleluia. Não deixarás, não deixarás de agir. Aleluia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por quem Tu és na nossa vida. Aleluia. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
passos, Senhor, queremos te agradar. Deus poderoso, Senhor Jesus, toma o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas, Pai, dentro de nós, Senhor. Deus, onde tu estás, Senhor, há liberdade, onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade, aleluia. Deus, nesta tarde, Senhor, muda, Senhor, o nosso interior, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que tu venhas quebrar, Senhor, cada canga, Pai, em nome de Jesus. Deus, traz refrigério, Pai, em cada vida, Senhor, que está na tua presença, Pai. Deus, faz a tua vontade, faz o teu querer em nós. Deus, muda, Senhor, o nosso interior, Pai. Queremos agradar-te com a nossa vida, Deus. Aleluia, tudo entregamos, Deus. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Quero ser o que tu queres, poder te agradar. Muda-me, Senhor. Molda o meu ser. Quero ser o que tu queres, poder te agradar, poder te agradar. com as nossas vidas, Poder te agradar. com os nossos pensamentos, Deus. Aleluia, com tudo o que nós temos, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu nesta noite gostava que abrissem as vossas Bíblias, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 5. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 5. Já está a gravar? Deixa eu ver. Não tem graduação? Veja dançar um bocadinho, mas vê-se melhor as letras, veja assim. E depois o Daniel, ou o pastor Lamy, depois cortam. Há algum tempo atrás estava a ouvir falar um irmão, lá um dos nossos cooperadores, ele estava a falar por causa também dos óculos emprestados. E ele diz, os óculos não é grave. Uma vez, numa igreja, ele diz, contava ele, não é? Ele queria falar, só que ele esqueceu-se de levar a placa. E então ele perguntou, bem, isto vai ser difícil pregar porque não trouxe os dentes, esqueci-me de trazer os dentes. E houve uma irmã que dizia que tinha lá uns de subsolentes dentro da mala e que podia emprestar. E a verdade é que ela emprestou, não é? E ele ficou muito grato. Disse, mas irmã, disse, não, ando sempre com uns aqui subsolentes, veja lá se consegui pregar com os dentes. Isto é a história, claro. Não é? E ela emprestou e depois no final ele disse, irmã, muito obrigada. Não, é que o meu marido era coveiro e nós costumávamos guardar, ok. Isto era brincadeira. Os óculos, obrigada, Cristina. Ok, capítulo 4, versículo 1 a 5. Diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me há de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E além disso, requer-se que cada dispenseiro possa ser encontrado fiel, que possa ser achado fiel. Eu nesta noite gostava de dar início a uma série de pequenos estudos, não é? Agora nas próximas quintas-feiras, quando eu tiver a oportunidade de pregar, pelo menos nas próximas 2, 3 semanas,
de heróis improváveis, ou pessoas, uma galeria de heróis improváveis, não é? Só para sabermos um pouco acerca deles. Dispenseiros. Um dispenseiro, não é? Da graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ao escrever, dizia que as pessoas olhem para nós e nos vejam como dispenseiros, não é? Alguém que cuida da dispensa, alguém que cuida daquilo que Deus tem, das bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para dar, para doar, e que nós possamos dispensar aos outros, não é? Não é dispenseiros para guardar tudo para nós, para arrebanhar as bênçãos todas de Deus para nós, mas que nós possamos partilhar aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, de graça recebemos, de graça damos, não é? E ele dizia, e requer-se que cada um de nós possa ser achado fiel, não é? Ser achado fiel. E vejam, isto vai de tal maneira, com uma profundidade, que ele dizia, eu não me julgo, não é? Aqui há uma parte, eu agora vou colocar os óculos, está bem? Vejo a dançar, mas vejo melhor, realmente, não é? Porque em nada me sinto culpado, mas também nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, não que eu seja melhor do que alguém, não é? Mas também não sou pior. Não tenho que me julgar, não tenho que me condenar, mas quem nos julga é o Senhor. E depois no último versículo diz que Deus, o qual também trará à luz todas as coisas, não é? E manifestará os desígnios dos corações. Porque aquilo que interessa não é aquilo que nós fazemos, ou a quantidade de coisas que nós fazemos, ou os dons que nós temos e a maneira como nós somos usados, porque Deus é riquíssimo em dons e nós não temos os dons todos, nós não temos os talentos todos, e graças a Deus por isso, porque o Senhor dispensa na sua igreja dons e talentos para que cada um possa ser usado segundo aquilo que é capaz de fazer e segundo o dom que Deus dá, não é? E eu dou graças a Deus que há pessoas que têm muito mais talentos do que nós. Eu estava a dizer ao Daniel, eu estou tão grato ao Senhor por ele. Vocês já viram como ele toca? Eu estou a ouvi-lo, eu estou deliciada, não é? Ele já passou à frente a nível de ritmo, de melodia, de a forma como ele toca, e eu fico feliz com isso. Mas que nós possamos administrar, não é? Da dispensa de Deus, aquilo que Deus pôs no meu coração, aquilo que Deus põe no nosso coração. Olha, no meu coração é pôr gente a servir. Amém? Sirvam. Estão a ver que eles vão mais longe do que nós. É colocá-los a servir. E eu fico feliz. Estão a ver? Mas não, é isto. O que é julgado? Não é a quantidade das coisas que eu faço, não é a forma como eu faço, mas é a motivação, é os desígnios dos corações. O que é que está no nosso coração quando nós servimos? Queremos que as pessoas olhem para nós, aquela pessoa tem tanto talento. Ou nós queremos servir ao Senhor com aquilo que nós temos, da maneira como nós recebemos, da dispensa de Deus, não é? Na nossa vida, da maneira como nós recebemos e que nós possamos partilhar de coração, amém? Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que o Senhor nos possa ajudar a servi-lo com aquilo que nós temos. E eu hoje vou falar de um herói muito improvável, que serviu a Deus, é alguém que não é assim muito falado. Também não há muita coisa para dizer acerca dele, ou muita coisa que nós possamos, mas podemos também aprender alguma coisa acerca deste homem. Eu hoje queria, a primeira pessoa que eu gostava de falar era sobre Lucas. Lucas, não é? O que é que me sabem dizer sobre Lucas? Quem seria Lucas? Vamos lá, fazer aqui uma... Lucas, quem era Lucas da Bíblia? Médico? Ajudante de Paulo? Ajudante fiel de Paulo, não é? E de Marcos, não é? Foi ali contemporâneo a Paulo. Há pessoas que pensavam que Lucas seria um discípulo de Jesus, mas não foi discípulo de Jesus, não é? Lucas já viveu, não foi contemporâneo com Cristo. Lucas já viveu mais com Paulo, não é? No tempo do apóstolo Paulo. Lucas era gentil, era grego. No Novo Testamento é um dos únicos livros da Bíblia. Hebreus ninguém sabe quem é que escreveu, não é? Eu tenho as minhas ideias, mas quando chegar ao céu vou perguntar quem é que escreveu mesmo a sério o livro de Hebreus. Já há Bíblias que vêm em livro do apóstolo Paulo aos Hebreus. Vocês viram que já há Bíblias que vêm assim. Estão falsificadas, porque a verdade, a tua já diz isso, não é? Livro do apóstolo Paulo aos Hebreus. Eu disse, mas aqui diz, não, porque ainda não está, não é? Mas já há Bíblias que já põem aqueles como se fosse já um dado verificado. Quando chegarmos ao céu, a gente vai... Sem dúvida que há algumas coisas na linguagem que parece semelhante a como Paulo escreveria, mas como não há certezas, não convém estarmos ali a fazer doutrinas. Mas a verdade é que no Novo Testamento,
um dos poucos livros, não é? O único livro escrito por um grego no Novo Testamento seria exatamente o livro de Lucas e de Atos dos Apóstolos, não é? Porque Lucas ele escreveu 2 livros da Bíblia. Ou seja, ele era um gentio de fala grega, de Antioquia da Síria. É engraçado que em Colossenses, eu convido os irmãos para abrirem, por favor, Colossenses, capítulo 4. Colossenses. Capítulo 4, principiando do versículo 10, só para chamar aqui a atenção a algumas coisas, diz assim: Aristarco, já toda a gente encontrou? Colossenses capítulo 4, versículo 10, Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, o chamado justo, os quais são da circuncisão, ou seja, estes nomes que ele tinha mencionado seriam judeus da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação, e depois ele vem enrolando os outros a seguir que não eram da circuncisão, não é? Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, e saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, e depois ele continua com as saudações. Então, nós percebemos que Lucas não era dos da circuncisão, ele seria um gentio, alguém que não era da circuncisão. Porquê que eu digo que Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e de Lucas? Se nós abrirmos no Evangelho de São Lucas, logo no primeiro capítulo, vamos lá, um bocadinho aqui de destreza, Lucas no primeiro capítulo, o primeiro versículo logo, Evangelho de São Lucas. Nós já lemos isto na classe de jovens, certo? Eles estão-se a lembrar que já lemos estes 2 versículos na classe de jovens, e diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tu desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Eu estava a ver quem seria este Teófilo. Há quem diga que Teófilo, não é? Alguns historiadores dizem que Teófilo seria o proprietário de Lucas, não é? Isto há pessoas com imaginação fértil. A gente não sabe, quando chegar ao céu a gente vai... Mas há quem diga que Lucas poderia ser um escravo deste Teófilo, mas era um escravo com grandes aptidões intelectuais e com grandes capacidades intelectuais, e que aquele Teófilo provavelmente estaria investindo na sua educação e o estaria a levar a se inteirar de outros princípios de ciência, tanto que Lucas ele era conhecido até pela ciência, pela medicina, não é? Pela forma como ele era. Então este Teófilo seria esse senhor. Nós não sabemos. Quem é este Teófilo nós não sabemos. A palavra Teófilo vem da palavra Deus também, não é? Teófilo, amigo de Deus, não é? Alguém. Há quem diga que este Teófilo seria todos nós. Sabemos que Lucas, ele ao se dirigir a este Teófilo, diz assim: olha, eu tendo muito já escrito acerca disto, eu também estou a escrever acerca disto. Isto é uma paráfrase daquilo que ele está a dizer aí. E fui-me informar, fui pesquisar, fui investigar, para poder escrever também os factos que ocorreram, e fui-me a inteirar minuciosamente de tudo o que aconteceu. Ou seja, Lucas ele fez um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação, para que percebesse o que é que se tinha acontecido lá na Judeia, naquele tempo, acerca de Jesus, não é? Lucas era um cristão, ele teria-se convertido ao cristianismo, e ele quis se inteirar de tudo o que se tinha passado, e ele quis escrever, não é, a versão dos factos que ele encontrou. Para quê? Não se esqueçam que Lucas ele foi inspirado por Deus para escrever muito direcionado a quem? Qual era o público-alvo dele? Aos gentios.
aos gentios, aos gregos, àqueles que não faziam parte do povo de Deus, não é? Enquanto Marcos ele estava a escrever para os romanos, Marcos ele estava a escrever para os soldados, para as pessoas ali mais ligadas aos romanos, Lucas ele estava a escrever muito direcionado para os gentios. Os romanos também são gentios, e então, mas ele estaria a escrever muito para os gentios, inclusive os romanos também, não é? Os romanos também, claro que os romanos também são gentios. Marcos ele estaria a escrever mais para as pessoas ligadas aos soldados, ao exército, aquelas pessoas do logo, a pressa, pessoas mais apressadas, não é? Enquanto que Lucas ele queria que as pessoas todas pudessem conhecer quem era Deus. Não é que aquilo não fosse apenas alguma coisa dos judeus, do povo da Judeia, mas que chegasse aos 4 cantos da terra aquilo que estava a acontecer naqueles dias lá. Então diz que Lucas ele foi investigar. Se nós formos a Atos dos Apóstolos, por favor, vamos lá, viajar até Atos dos Apóstolos e vamos encontrar novamente este Teófilo. Atos no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1. E Lucas começa dizendo: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, o Evangelho de São Lucas, estão a ver? Acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes, palavras de Jesus, não é? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então Lucas ele estava a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Ele estava a iniciar um período diferente na igreja, ele fez aquela ponte entre aquilo que tinha acontecido na Judeia e o início do movimento que estava a acontecer, do movimento espiritual. E é um livro muito importante para todos nós, não é? Inspirado por Deus, que nós conseguimos perceber o que é que se estava a passar naqueles dias lá e qual era o propósito de Deus em tudo aquilo que estava a acontecer naqueles acontecimentos. Ora bem, Lucas, ele era médico de profissão, os irmãos já disseram e nós já vimos na palavra de Deus. Ele era colaborador do apóstolo Paulo. Em Filemão, no versículo 24, vamos lá abrir em Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Filemão, antes de Hebreus, Tito, Filemão, versículo 24, e cá está, ele saúda-vos, podemos começar no versículo 23, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, ou seja, Lucas ele estava arrolado entre os cooperadores do apóstolo Paulo. Ele é autor dos 2 livros, não é? Testemunha ocular de muitos dos acontecimentos que nós às vezes narramos. Sabem que Lucas ele estava presente em muitas das coisas que nós às vezes falamos do apóstolo Paulo. Se nós abrirmos em Atos no capítulo 16... Atos no capítulo 16... Podemos principiar no versículo 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedónia e lhe rogava, dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu gosto tanto, não é? Lucas estava a dizer, olha, o Senhor falou a Paulo, Lucas ele era cooperador, mas ele era um cooperador humilde. Não é? Ele servia segundo o propósito de Deus para a sua vida, ele confiava naquilo que Deus ia mostrando a Paulo e ele ia servindo a Deus através também da vida de Paulo, não é? E depois ele continua a dizer, e navegando de Troa, fomos correndo de caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia, uma colónia, e estivemos alguns dias nesta cidade e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio,
onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que nós, à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. É engraçado que Lucas, ele sempre esteve lá. Vocês já viram? Mesmo quando aquela mulher, aquele espírito foi, e nós vimos que depois Paulo ele foi preso por causa desta mulher, não é, que dava grande lucro aos seus senhores, e nós encontramos mais à frente que Paulo ele foi preso, Paulo e Silas foram levados para a prisão, Lucas não foi, mas Lucas estava lá também, não é? E diz que aquela mulher os seguia, e esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos, mas como Paulo e Silas eles tomavam dianteira no uso da palavra, não é? Ela foi por eles. Vejam, este Lucas ele estava presente em muitas destas situações. É engraçado que este estudo veio porque eu estava a preparar a lição para o culto infantil, não é, deste sábado. E estava a estudar exatamente sobre Atos dos Apóstolos, lá o naufrágio, quando o apóstolo Paulo ele é julgado, não é, contra as rochas naquele barco em que ele vai para Jerusalém, em que ele vai no barco para ser julgado, e há um naufrágio, e é engraçado que Lucas estava lá naquele barco, não é? E eu dizia, espera lá, há aqui qualquer coisa, não é? Quando começa ali o nós, porque nós nunca associamos que Lucas estava lá. E em Timóteo, eu já tenho usado muitas vezes, já vamos lá mais à frente, não é? Nós, em Timóteo, quando Paulo está na sua prisão e Paulo se sente desamparado por toda a gente, há uma expressão, ele diz: só Lucas está comigo. O Lucas esteve sempre lá. Estão a ver? Este médico, nós não o vimos com muita preeminência, nós não o vimos a servir de uma maneira muito visível, não é? Ele escreveu e pouco nós o vimos a pregar, a curar, a fazer grandes feitos, mas ele era dispenseiro da graça de Deus, não é? E aquilo que ele tinha para fazer, ele fazia de coração e servia a Deus, amém? Dentro das suas capacidades. E nós, irmãos, nós não somos chamados para fazer mais do que as nossas capacidades ou mais do que as nossas, aquilo que o Senhor nos chama, não é? O Senhor capacita a quem Ele chama. E quando Ele nos chama, eu não sei se Lucas ele sentia-se apto para escrever o primeiro livro de história da igreja. Vocês já viram? Escrever um livro sobre a vida de Jesus quando ele não esteve lá. Não foi o único, mas o relato de Lucas foi tão importante para que nós conhecêssemos os milagres de Jesus. As descrições que Lucas faz em mais nenhum dos evangelhos são feitas a nível de saúde, a nível dos cuidados. Aquela descrição, olha, por exemplo, quando os milagres de Jesus, as curas que houve, Lucas ele descreve com pormenor. Quando vocês quiserem saber onde é que dizia que a lança cortou o lado de Jesus e que verteu água, não é? Espera, só em Lucas. Em mais nenhum evangelho vocês vão encontrar isso. As descrições pormenorizadas daquilo que podia acontecer. As parábolas também. Portanto, Lucas ele escreveu de uma maneira tão visível aquilo que ele estudou, aquilo que ele pesquisou, e ele escreveu aquilo que ele julgou inspirado pelo Espírito Santo, não é? Mateus, quando nós lemos Mateus, é muito profundo, e nós encontramos lá, então, quem é judeu, não é? Mateus escreveu muito para os judeus, não é? E se vocês lerem Mateus e sublinharem sempre que lerem lá como estava escrito, como foi dito pelo profeta, não sei quantos, como está... Mateus ele vai buscar isso tudo, sempre que se lembrarem de alguma passagem da Bíblia que, como estava dito pelo profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, é Mateus, está bem? Porque Mateus ele escrevia para mostrar que Jesus era o Messias, e ele queria mostrar aos judeus que Jesus era o Messias, enquanto que Lucas ele queria que toda a gente, toda a humanidade conhecesse que Jesus era o Senhor, amém? Que ele tinha vindo para fazer grandes coisas. Ok, um bocadinho mais à frente, no capítulo 20, versículo 5, mais uma vez encontramos aqui Lucas, novamente, 20, versículo 5, e cá está, não é? Paulo chamou os discípulos, abraçando-os, saíram para a Macedónia, e havendo andado por aquelas terras, no versículo 2, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, veja, ele andava sempre em viagens, o apóstolo Paulo, e no versículo 5, estes indo adiante, nos esperaram em Troade. Vejam lá, houve um grupo que foi logo adiante, mas estavam à espera, porque Lucas esteve sempre lá.
Lucas, ele sempre seguiu o Mestre, amém? No capítulo 21, mais uma vez nós encontramos, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo, e aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara, achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Ou seja, Lucas, ele acompanhava o apóstolo Paulo nestas viagens todas, nas suas prisões. No capítulo 27, mais uma vez, nós encontramos, amém, quando o barco é afundado, no capítulo 27, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta, e abarcando nós no navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, Macedónio de Salónica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, não é? E cá estava o apóstolo Lucas, ele também nesta viagem. Nós encontramos também em 2 Timóteo, nós não sabemos, o apóstolo Paulo, já quando ele escreve 2 Timóteo, foi muito perto do seu martírio, foi uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser martirizado quando estava na prisão. Mas em 2 Timóteo, por favor, no capítulo 4, versículo 11... O apóstolo Paulo estava a escrever esta carta e estava num momento tão difícil da sua vida. Ele estava a aconselhar um jovem pastor de nome Timóteo e ele escrevia e ele dizia coisas tão importantes, mas ele dizia assim, 4, versículo 11. Ou podemos ler mais cá atrás um bocadinho. No versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo, dizia o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu não sei se vocês alguma vez tiveram um momento na vossa vida de extremo cansaço, de extremo... Eu não acredito que o apóstolo Paulo estava desanimado, mas ele estava num momento de uma grande fragilidade. Ele estava preso em casa, ele sabia que ia morrer, não é? Porque ele estava perto daquele tempo em que ele ia ser condenado à morte e Paulo sabia o que esperava e nós percebemos pelo tom da sua voz, não é? Que havia aqui um problema muito grave e ele dizia mesmo, acabei a carreira, já estou quase lá. O apóstolo Paulo, pelo tom da sua voz, ele sabia exatamente onde é que estava. E ele dizia a Timóteo, por favor, procura vir ter comigo depressa. Nós não sabemos se Timóteo chegou lá. Nós não sabemos. Quando chegarmos ao céu podemos perguntar, Timóteo, conseguiste ver Paulo antes de ele ser condenado à morte e de ele ser nós não sabemos, não é? Mas Paulo, ele dizia-lhe, procura vir ter comigo depressa. E depois o apóstolo Paulo continua a dizer, porque o Demas me desamparou, não é? Um dos que era cooperador dele desamparou-me, amando o presente século, e foi para a Tessalónica. Ou seja, o Demas, ele desviou-se provavelmente, amando o presente século, parece que ele entregou-se ao mundanismo, entregou-se a qualquer coisa que não era de Deus, não é? Crescente, ele foi para a Galácia e o Tito para a Dalmácia. E depois ele diz isto, só o Lucas está comigo, o Lucas, o médico amado, não é? Aquele que era cooperador, só o Lucas estava com ele. Sabem que às vezes o Lucas não é suficiente. Nós aqui podemos aprender tantas lições com isto. Às vezes só o Lucas não é o suficiente. E o apóstolo Paulo dizia, procura vir ter comigo, Timóteo, muito depressa. Oh, minhas irmãs e meus irmãos, que o Senhor nos possa ajudar a estarmos despertos na nossa vida. E quando vêm momentos de grande fragilidade, momentos de grande aperto, momentos em que sentimos que a nossa vida está a ficar numa prova muito grande, que nós nos possamos rodear de pessoas que nos possam ajudar. Amém? Às vezes o Lucas não é o suficiente. Não é? Eu que gosto de comparar este Lucas, se calhar, a um esposo, a um filho. Se calhar não é o suficiente. Precisamos às vezes estar com outras pessoas que possam orar connosco e que possam também nos apoiar. Não é? E ele dizia, só o Lucas está comigo. Lucas é importante.
Só ele está comigo e mas tu tens que vir ter comigo depressa. Porquê? Porque o apóstolo Paulo estava no fim da carreira, mas o ministério, a dispensa estava lá. Estão a ver? Aquilo que ele tinha para fazer ainda continua lá. E depois ele continua a dizer, então toma Marcos e traze-o contigo. Para a próxima falamos, eu não sei se vamos falar sobre Marcos, mas Marcos também é muito interessante. Porque Marcos, ele abandonou Paulo. Lucas nunca abandonou, mas Marcos, ele abandonou Paulo numa viagem. Na primeira viagem, ao passar por uma região complicada, Marcos, que ia seguindo em viagem, ele abandonou e deu as costas e foi-se embora. Deixou Paulo pendurado na mão. E assim, olha, então agora levava aqui o músico, não sei se era um músico, levava aqui alguém que me ia ajudar, e agora, olha, voltou para trás. Então o evangelista, agora vou ter que continuar sozinho. Marcos abandonou. E aquilo foi grave. Tanto que foi grave, depois, por causa de Marcos, que era sobrinho de Barnabé, não é? E Paulo ia com Barnabé, e o Marcos teve medo, ou houve qualquer coisa que o fez voltar atrás, e Paulo ficou muito zangado. Quando iam seguir na viagem seguinte, o Barnabé disse, não, vamos chamar o Marcos para ir connosco. E Paulo bateu o pé e disse que não. Então se ele me abandonou, agora vai connosco. Não vai. Paulo também, às vezes, quando chegarmos ao céu, vamos perguntar como é que aquilo foi, como é que aquilo se processou. Mas a verdade é que houve uma disputa de tal maneira que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Paulo foi com Silas para um lado, não é? Ele pegou noutro companheiro de viagem, que foi Silas, e Lucas foi com eles, não é? E Barnabé foi para outro sítio com João Marcos. E depois encontraram-se. E é engraçado, eu não sei que voltas é que ali deram, mas nós depois encontramos que Marcos, e várias vezes o apóstolo Paulo ele faz, não apenas aqui, mas há outras passagens em que o apóstolo Paulo ele faz referência a Marcos. E ele percebeu que Marcos ele teve a aprendizagem dele. Ele depois dizia, agora traz-o lá contigo, que ele é tão útil para o meu ministério. Traz lá o Marcos. Ele já me abandonou, já me deixou pendurado, já fiquei muito zangado por causa disso. Mas ele é um jovem com valores. Traz-o lá porque ele me é útil. Vejam, Paulo estava no fim da carreira, mas ele continuava com a dispensa lá. Estão a ver? A visão dele, o coração dele batia ainda por aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Olha, só o Lucas está aqui comigo, este médico amado, ele continua aqui comigo com a minha vida, mas tu vem depressa e traz o Marcos, porque o ministério tem que continuar. E continuou, porque Lucas, segundo alguns historiadores cristãos, não é? Nós não encontramos muito mais referências acerca de Lucas depois daqui, mas segundo alguns historiadores diz que Lucas ele continuou, não é? O seu ministério, ele já morreu velho e farto de dias, não é? Diz que morreu perto dos 90 anos, na Grécia, na sua cidade natal, e sempre levou o seu ministério em frente. Mas nesta passagem ele dizia, e depois ele continua, também enviei Tíquico a Éfeso, ou seja, já enviei outro para Éfeso, e quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Meus queridos irmãos, isto é outra aprendizagem para nós. Quando estivermos a passar por dificuldades, precisamos de coisas que nos tragam conforto também. Amém? Traz uma capa, os livros, os pergaminhos, não é? E depois poderíamos continuar. Nós não sabemos. Sabemos que Lucas realmente ele foi fiel até ao final, não é? Diz que ele continuou dedicado à obra do Senhor e viveu na Grécia até cerca dos seus 86 anos, não é? Segundo alguns historiadores. E quais são as capacidades, as características de Lucas? Não é? Nós podemos perceber que ele era uma pessoa formada, ele tinha formação, não é? A nível de ciências, era uma pessoa que pesquisava, que investigava, a maneira como escrevia, dá para mostrar isso. Ele era uma pessoa diligente, não é? Ele não tinha problemas em avançar, ele com diligência, ele era responsável com aquilo que tinha, fosse no meio das tormentas, fosse onde fosse, Lucas estava lá, não é? Ele era companheiro. Nós não encontramos Lucas a ter assim grandes... Ele aqui podia-se ter zangado. Olha, Paulo, até eu estou aqui contigo e agora estás a dizer que sou eu que estou aqui. Até eu não te sou útil. Tens que mandar vir mais ainda para te ajudar. Não, ele era companheiro. Não é? Ele estava lá para servir. Não é? E a obra de Deus não ia parar. Ele era capacitado. Não é? Ele era uma pessoa sábia, uma pessoa presente, não é? Que não voltava às costas e ele cumpria o seu chamado de dispenseiro. Olha, meus irmãos, isto é o que eu tinha para meditarmos hoje, que nós possamos também, da mesma maneira, com as nossas características, sermos usados onde Deus nos quer usar.
Amém. Cada um no seu lugar, cada um cumprindo o propósito que Deus tem, que o Senhor nos possa usar a cada um de nós. Amém. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens sido tão fiel, Senhor, tão bom para conosco. Ó Deus, e te peço, Senhor, que tu venhas abençoar a cada um de nós, Senhor, com a tua graça, Senhor. Ó Deus, e usa-nos nas tuas mãos, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser achados fiéis, Senhor. Deus, à semelhança, Senhor, deste homem de Deus, Senhor, que cada um de nós também possa ser encontrado fiel, te servindo, Senhor, em cada área, Senhor, onde estamos, Senhor, com aquilo que temos, Senhor, com os talentos que nós temos, Senhor, com tudo aquilo que tens colocado nas nossas mãos, Senhor, que nos ajudes, Senhor, a sermos bons dispenseiros da Tua graça, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor, e nesta noite, Senhor, nós clamamos mais uma vez, Senhor, que Tu possas usar a cada um de nós, Pai. Eu te agradeço por todas as bênçãos, no nome de Jesus.